Amém. A gente tem meditado nos últimos dias, nos últimos domingos, a respeito da família, a respeito do propósito de Deus sobre a família. Na semana passada a gente falou um pouco sobre Josué, quando ele declara, diante de todos ali, independente do que os demais estivessem planejando, quanto a ele, ele e a casa, serviria ao Senhor. Ele dizia: eu e minha casa serviríamos ao Senhor, em Josué 24. Então, e aí nós meditamos um pouco sobre isso, a importância de nós termos Deus, o Senhor, como dono da nossa casa, da nossa família, da nossa vida, a importância de nós termos a Deus como o Senhor da nossa vida. Amém? E hoje nós vamos falar um pouco sobre o dia a dia da família, as batalhas que nós temos, as lutas, os desafios, e são bastantes, são muitos. Isso faz parte da nossa vida, e Deus, Ele nos capacitou para conquistarmos a vitória em todas as situações. Amém? Eu quero ler um texto lá em Efésios 6, 10. Quantos conhecem esse texto? Creio que a maioria. Efésios 6, 10. Vamos falar um pouco sobre batalha, porém também sobre a vitória que nós temos em família. Amém? A importância de nós nos revestirmos de Deus para que nossa casa, nossa família seja realmente abençoada. Então diz assim, a partir do versículo 10: Os demais irmãos, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Pois não temos de lutar contra a carne e o sangue, e sim contra os principados, contra as potestades e os poderes deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais da maldade na região celestial. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. Estais, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça e o calçado dos pés na pregação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do inimigo. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Orai em todo o tempo, com toda a oração e súplica no Espírito. Vigiai nisso com toda a perseverança e súplica por todos os santos. Amém? Glória a Deus. Importante, amados, nós refletirmos sobre a nossa condição, de que, de fato, nós vivemos em constante luta, em constante batalha. Cada dia da nossa vida é uma batalha, é um desafio, porque a luta que nós travamos não é uma luta visível, não é uma luta contra inimigos carnais, mas sim uma luta espiritual. E a nossa família, a nossa casa, os nossos filhos, a nossa esposa, o nosso esposo, eles são constantemente atacados e colocados à prova, nas condições todas que nós temos, e são colocados em situações. E aí é muito importante que nós tenhamos na nossa vida, primeiro, esse discernimento de que
É tudo muito bom, né, estarmos na igreja, com os amigos, com os irmãos, porém, existe sim algo que nos confronta a cada dia, né, que está aí tentando derrubar as famílias, destruir os lares, destruir as vidas das pessoas, né, destruir a vida de um pai de família, destruir a vida de uma mulher, de uma mãe, destruir a vida dos filhos. E ele realmente quer tragar, ele quer levar essas pessoas para distante de Deus, e tirar de dentro da família, tirar de dentro da estrutura e levar, né, para distante de Deus. Então a família é constantemente bombardeada, ela é constantemente atacada todo o tempo. Então às vezes a gente vive a igreja, né, naquilo que é o louvor, naquilo que é a adoração, naquilo que é o momento gostoso de estarmos aqui reunidos, e aí falamos sobre prosperidade, sobre questões materiais às vezes, falamos sobre conquistas e sobre vitórias, mas é importante que nós também tenhamos muito certo em nosso coração de que é uma constante batalha nas nossas vidas, né? E aí nós temos aqui né, que nos traz de maneira muito clara, muito objetiva, né, aquilo que é a estratégia de Deus para que nós possamos vencer essa luta. Né? Paulo ele traz de maneira muito didática, muito interessante, aquilo que é a estratégia de Deus para a nossa vida, a estratégia de Deus para a nossa casa, para a nossa família, para cada um de nós, para podermos vencer esta batalha. Amém? Então nós vamos passar um pouco sobre esse texto e meditar nessa palavra e entender um pouco o que Paulo quer dizer com cada peça da armadura, né? Com cada um dos elementos que ele cita ao longo desse texto, o que ele quer traduzir para nós, o que ele traz em cada uma desses elementos. Então assim, nós vemos aqui família vitoriosa. Todos nós queremos, na verdade, uma família abençoada, uma família diante da presença de Deus. E aí nós precisamos vencer essa batalha contra o nosso adversário a cada dia. Então nós temos aqui um exemplo de uma armadura que é um pouco desse texto que nós vimos. Então a primeira coisa que nós precisamos ter em nossa mente muito clara, em nossa vida muito clara, é que nós estamos em batalha. Como eu disse, 1 Pedro 5,8 diz: sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como um leão, buscando a quem possa tragar. Então a palavra de Deus ela nos deixa claro que nós estamos em batalha. Então, nós temos a vitória em Cristo, porém nós temos a constante batalha. Então aquele que está em pé, vigiai para que não caia. Amém? É importante, irmãos. Nenhum de nós está imunizado, né, contra as artimanhas. Nós precisamos vigiar. Nós vamos estar, sim, imunizados quando nós estivermos vigiando, estivermos em tempo de oração, em busca do Senhor, para que nós possamos permanecer em pé. Aquele que está em pé tem que tomar cuidado. Não é que tem que ter medo, mas tem que vigiar. É diferente de você ter medo e andar com medo de todas as coisas. Nós não precisamos ter medo, porque nós temos aquele que é maior. Amém? O que está em nós, maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Então não temos que ter medo. Não temos que ter medo de ninguém e de nada, mas nós temos que vigiar. Não podemos achar que nós somos super-heróis ou que nós somos inatingíveis, porque infelizmente nós vemos muitas pessoas que em algum momento imaginaram que estavam imunes às questões da carne e foram tentados e tiveram uma queda, prejuízos,
e depois é difícil você recuperar. É importante que nós estejamos atentos de que a nossa vida é uma constante vigilância. Nós somos como soldados, temos que estar vigilantes. Paulo ele traz essa didática da armadura do guerreiro para que possamos entender aquilo que Deus quer, quais são as armas, quais são as estratégias de Deus para a nossa vida, para nós podermos estar atentos a cada dia, amém? Essa luta que nós falamos, ela é uma luta espiritual. Não é uma luta contra as pessoas, nem contra a carne, nem contra as estruturas, mas sim é uma luta espiritual. Efésios 6,12 nós vemos, pois não é contra a carne e o sangue que lutamos, que temos que lutar, mas sim contra os principados, potestades, contra os príncipes deste mundo, dessas trevas, contra as hostes espirituais da iniquidade nas regiões celestes. Então é uma luta espiritual. E nós vamos buscar em Deus estratégias espirituais para vencer essa luta. Nós não vamos vencer essa luta pela nossa força, pelo nosso braço, pela nossa inteligência, pelo nosso intelecto, pelo nosso conhecimento. Nós vamos vencer essa luta através do Espírito Santo de Deus agindo na nossa vida. Amém? E de usar as estratégias de Deus que Ele traz através dessa palavra na nossa vida. Então, o primeiro elemento que Ele nos traz, lá no versículo 14, Ele fala sobre estarmos cingidos, né? Cingidos os vossos lombos com a verdade. Praticar a verdade. Então a verdade, ela é vista aqui nesse texto como sendo o cinturão da armadura, né? O cinturão ele tinha a função de unir as partes da armadura, né? A couraça com a parte de baixo. E ele tinha um objetivo de trazer integração, de integridade, né? De você sustentar. E também ele era responsável por segurar a espada. A espada ficava presa ali no cinto. Então, se você for imaginando uma armadura, você vai poder entender isso. Então, o cinto, ele é visto aqui pela palavra que Paulo nos traz como sendo a verdade. É aquilo que dá à nossa vida autoridade. Então, amados, como nós vamos poder entrar numa batalha contra o inimigo, contra Satanás, que é o pai da mentira, se nós não estivermos vivendo a verdade na nossa vida? Esse cinto que ele vai segurar a espada, inclusive, ele precisa encontrar na nossa vida a verdade. Então, o primeiro elemento para a nossa vida, para a nossa casa, para a nossa família, para que nós possamos ter vitória, possamos ter êxito nessa batalha, é de que a verdade ela tem que ser soberana em nossas vidas, né, em cada um de nós, dentro de nossa casa, de nossa família. Não há como você entrar numa luta espiritual contra o pai da mentira se a pessoa estiver em mentira. Então ela vai ser trucidada logo no primeiro momento. Isso é muito sério, porque Paulo nos alerta de que a importância da verdade na nossa vida. Esse texto em João 8 diz que Jesus falando ali, e ele fala a respeito de que quando ele profere mentira, né, a partir daqui do final, fala dele próprio, porque ele é mentiroso, é o pai da mentira.
Então, Satanás, ele é o pai da mentira. Se nós não estivermos com a nossa vida 100%, né, dentro da verdade, já é uma vulnerabilidade muito grande nessa estratégia, nessa armadura que Deus, né, nos traz aqui, essa revelação através dessa carta de Paulo. Se vocês lembrarem o que aconteceu com Davi, né, depois que ele, lá em Salmos 32, em Salmos 51, que ele fala que enquanto ele manteve aquela mentira, aquela situação toda que aconteceu com Betseba, né, ele teve como se ele fosse, os ossos deles, né, fosse deteriorando, fosse passando por uma grande opressão, muita dificuldade, porque para que nós possamos avançar, né, na batalha, nós precisamos estar com as partes bem unidas, e o que vai dar essa autoridade, o que vai dar essa condição para a nossa vida, é nós estarmos 100% andando na verdade. Jesus diz, ele é o caminho, a verdade e a vida. Então, nós temos que andar nele através da verdade. Então, a verdade, ela é vista aqui como um cinto. Então, são dois opostos, né? Verdade e mentira. Não há como andar uma mentirinha junto com a verdade para as coisas, né? Talvez uma mentirinha pode ajudar. Não existe. São dois opostos totalmente, né, distantes. Quando você abre esse tipo de fraqueza, né, isso vai trazer o que aconteceu com Davi. Uma deteriorização interna. Você vai se sentir incapacitado de enfrentar, né, o inimigo. É importante que nós tenhamos isso muito claro, né, de que a importância de nós vivermos a verdade. Então esse é o primeiro elemento. O segundo elemento, ele fala através da couraça, que é aquilo que vai guardar o nosso peito, o nosso coração. Tá? Então aqui ele fala viver em justiça. Diz assim, Efésios 4:24, e vos revestis do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Aqui não está aparecendo, mas tem um coração aqui, não sei porque não está aparecendo. Na minha tela está. Então aqui tem um coração, né, igual a cruz. Por quê? A couraça, ela vai proteger o nosso coração. Então a palavra diz que de tudo nós temos que guardar o nosso coração, porque dele procede toda a fonte de vida, né, toda a nossa nosso mover, a nossa ação, ela vem ali do que é o nosso coração. Então essa parte da armadura, que é a couraça, ela fica no peito, né? Geralmente eram placas de metal e cobriam toda essa parte do peito do soldado. E para nós, ele fala a respeito da justiça, que essa couraça, ela é muito ligada à justiça. E aqui nós já falamos algumas vezes sobre esse texto, que eu gosto muito de citar, porque é muito interessante quando lá em Mateus 24:12 ele fala, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. O que é isso? Nós falamos que o coração é de onde vem o amor, de onde vem a nossa comunhão, a nossa alegria de vivermos para as pessoas. Então, quando nós falamos de amor, nós traduzimos pela imagem do coração. É isso? A importância de proteger esse coração é que como nós vamos proteger, como nós vamos viver? Através de praticarmos a justiça. E a justiça aqui é você ser, no caso, iniquidade, o contrário é equidade, que é a justiça. Ser justo com as pessoas. Porque quando nós buscamos nossos próprios interesses, o que você vai... Quando a pessoa ela tem injustiça, o que ela vai fazer? Ela vai buscar os interesses dela, em detrimento
aos direitos da outra pessoa, não é isso? Vai querer tomar vantagem, vai querer trazer para ele o benefício. Quando a pessoa ela pratica a injustiça, ela vai ferir a outra pessoa. E quando você aumenta a injustiça, o que acontece? O amor, ele acaba. Não existe mais amor. Existe a injustiça, existe querer tomar vantagem, querer tomar para você. Então não há como você sustentar o amor onde há injustiça. Dentro da nossa casa, dentro da nossa família, dentro do nosso relacionamento, onde há justiça, também há a multiplicação do amor. Porque nós vamos ter a visão do outro, nós vamos olhar o outro, nós vamos enxergar a necessidade, vamos enxergar aquilo que às vezes pode ser o privilégio de nós abrirmos mão de algo para abençoar o nosso irmão. Às vezes não querer reter e trazer para você e agir com injustiça. Então, essa couraça da justiça, ela vai trazer para o nosso coração a multiplicação do amor. Amém? Então, quando nós praticamos a justiça, nós vivemos e nós multiplicamos o amor que há dentro de nós. Então, esse é um elemento importante nessa batalha. Nós temos nosso coração repleto de amor. Porque aquele que ama, né? Paulo ele fala lá em Coríntios sobre o amor, ele fala que ele não busca o benefício próprio. Nós vemos lá o texto, ele fala em determinado momento, aquele que não busca o benefício próprio, a vantagem. Isso é amor. Ele vai, quando você está, uma pessoa ela vive buscando o benefício próprio, ela vai aumentar essa injustiça, e quando há injustiça, o amor ele se acaba, ele esfria, ele some. Então, muito importante para a nossa vida, como cristão, na nossa casa, é nós vivermos a justiça de Deus, para a vida das pessoas, para a nossa vida, para a vida de cada um. E entendemos o privilégio que é nós abrirmos, às vezes, mão daquilo que é nosso conforto, para abençoar a vida das pessoas, a vida dos nossos irmãos. E aí Deus ele vai trabalhando em nossas vidas, né? Mateus 5,8 fala que aqueles que têm um coração puro verão a Deus, não é? Lá os bem-aventuranços, um coração puro, esses verão a Deus. É importante nós termos nosso coração guardado em justiça e santidade. Outro elemento importante também, ele fala no versículo 15 sobre os calçados dos pés, a pregação do Evangelho da Paz. Então ele fala, em Mateus tem esse texto que fala que, portanto, ide e fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação do século. Então esse é o ide, né, de Jesus para a nossa vida. E até essa imagem fala que o ide de Jesus não é um chamado, mas é uma ordem. Então não tem opção. Deus, quando nós fomos chamados por Deus, nós recebemos essa palavra sobre a nossa vida, que nós temos que dar esse testemunho a respeito do Evangelho de Deus, do Evangelho de Jesus para a vida das pessoas. Então esse terceiro elemento que fala sobre as sandálias, né, do soldado, tem a ver com a nossa vida, com a nossa casa, com o testemunho que nós damos. Amém? Tem a ver com o nosso testemunho. Com o testemunho da nossa casa, com o testemunho da sua vida como indivíduo. Tem a ver com aquilo que é a mensagem que nós transmitimos às pessoas.
Quando nós falamos do Evangelho, de levar o Evangelho às pessoas, nós temos que levar a mensagem que é um reflexo em nossa vida. Ela tem que ser aquilo que nós falamos, tem que ser coerente com o que nós vivemos. Aquilo que nós levamos às pessoas tem que estar de acordo com o que nós falamos, com nossos atos. Então a responsabilidade é bastante grande, porque às vezes as pessoas elas ficam observando a nossa vida para ver os erros, as falhas, para falar, tá vendo? Eu vou na igreja, fulano vai e é desse jeito. Muitas vezes as pessoas utilizam o nosso testemunho para justificar, às vezes, os seus atos, às vezes aquilo que elas querem defender. Então é muito importante para que nós sejamos efetivos nessa batalha, para que nós possamos alcançar vidas, para que nós possamos impactar a vida das pessoas, transformar a vida das pessoas. É muito importante esse elemento que é o nosso caminhar, nosso testemunho, a coerência da nossa vida com essa palavra que nós pregamos. Amém? Então não que nós sejamos infalíveis, de forma alguma, mas nós temos que ser repreensíveis, porque aí sim, Deus ele não quer que nós sejamos perfeitos. Você não... Deus fala que todos nós pecamos, cometemos erros. Por isso nós temos pessoas que estão caminhando com cada um de nós para nos repreender e ser usados por Deus para nos trazer uma exortação. Então, mais do que perfeição, Deus quer que nós sejamos repreensíveis. Temos no coração que seja repreensível, que nós possamos sim reconhecer o nosso erro, reconhecer a nossa falha e aí sim corrigir aquilo na nossa vida. Então esse testemunho ele é extremamente importante nessa batalha que nós travamos a cada dia. Então, nós caminharmos dentro do Evangelho, dentro da palavra, daquilo que é a mensagem de paz, que a palavra de Deus nos traz, e levarmos essa mensagem à vida das pessoas, e mais que essa mensagem também seja reflexo daquilo que é a nosso testemunho no dia a dia. Amém? Próximo item é a respeito do escudo da fé. Isso aqui é um pouco até do que o Kelé estava falando hoje. Às vezes, nós temos, em Romanos 1,17 fala que por nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé, como está escrito, mas o justo viverá da fé. Então aqui ele fala que a fé é o escudo. Ele fala no versículo 16: tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Então a fé ela vai a cada dia nos dar condição de atravessarmos os desafios. Como estava aqui o testemunho que ele falava, puxa, mas às vezes pessoas poderiam ficar desesperadas na situação que eu estava, mas eu estava confiante em Deus que Ele estava agindo na minha vida. Então quando você tem fé, você vai ter condição de estar calmo diante das situações, estar com o seu coração certo de que Deus ele está no controle. Amém? Então a fé ela vai trazer essa segurança para que nós possamos defender esses dardos do inimigo.
Porque o que acontece? Quando nós estamos passando por dificuldades, às vezes na nossa vida, nós ouvimos pessoas, às vezes, falando e falando: mas você não serve a Deus? Por que está acontecendo isso com você? Por que está acontecendo aquilo? E às vezes são dardos que são jogados para abalar a nossa fé. É como aconteceu lá com a história de Jó. As pessoas vinham e falavam para ele: deixa esse Deus, para com isso, larga disso. Então nós temos que ter a fé no nosso coração como um escudo que vai impedir que esses dardos cheguem até nossas vidas, que cheguem até o nosso coração e nos desanime. Então a fé ela vai fazer com que nós possamos suportar esses ataques, essas afrontas que às vezes nós passamos. Então a fé ela nos protege do desânimo, das acusações, das perseguições, e nos mantém firmes no caminho. Essa fé que nós vemos aqui, ela é viva, ela vai ser utilizada no dia a dia da nossa vida, através de que nós tenhamos certeza, amém, das promessas de Deus para a nossa vida. Então, independente da situação, independente da circunstância, nós vamos ter certeza das promessas de Deus para a nossa vida. Então esse escudo é muito importante para que nós estejamos constantemente seguros naquilo que é a promessa de Deus para a nossa vida. Como nós vamos manter isso? Através de oração, de buscar, estarmos em constante contato com Deus. Como ele fala, viver da fé. Cada dia nós vivemos, experimentarmos as promessas de Deus na nossa vida. Aquilo que a gente não vê ainda, aquilo que a gente não consegue pegar, não consegue ainda alcançar com as nossas mãos, mas nós temos certeza de que Deus ele está realizando a nossa vida. Amém? Então essa é um elemento muito importante da nossa vida nessa batalha. O próximo, ele fala a respeito do capacete, para que nós tenhamos a nossa mente cativa a Deus, nossos pensamentos voltados para Deus. Lá em Filipenses 4:8 fala: quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, e se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso tu pensais. O que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isso fazei, e o Deus da paz será convosco. Um grande inimigo, às vezes, que nos afeta a cada dia, é aquilo que nós, muitas vezes, trazemos para dentro do nosso pensamento. Esse é um grande desafio de nós. Às vezes nós não controlamos nosso pensamento. Às vezes o pensamento vem, uma coisa, a situação ela vem, começa a entrar na nossa cabeça, e nós temos que ter atenção, nós temos que ter discernimento daquilo que realmente vem de Deus e o que não vem de Deus. Ele fala para que nós estejamos pensando em tudo aquilo que é verdadeiro, daquilo que é honesto. Então, quando nós estivermos pensando, e aí é muito importante esse elemento da armadura, que é ele fala a respeito desse capacete, de proteção, e ele é justamente nós meditarmos naquilo que é a palavra de Deus, naquilo que é
o que Deus tem para a nossa vida e não permitirmos que nenhum outro pensamento venha tomar a nossa mente. Amém? Para nós, estratégia de Deus para a nossa vida, para nós entrarmos nessa batalha, estarmos nessa batalha a cada dia, estratégia de Deus. Nós temos que guardar os nossos pensamentos naquilo que é realmente o que vem de Deus. Não podemos permitir que os nossos pensamentos sejam influenciados, né, por outras pessoas ou por outras situações. Nós temos que trazer o nosso pensamento para aquilo que é a palavra de Deus, para aquilo que é a promessa de Deus para a nossa vida. Então, quando você perceber que algo que está na sua mente não é aquilo que Deus tem, tome a atitude, né, de mudar esse pensamento. Porque às vezes, amado, uma coisa que o inimigo não pode fazer, ele não pode entrar na sua mente. O Espírito Santo, ele está sim dentro de nós. O Espírito Santo, ele vive em nós. E ele sim intercede, ele sim age dentro de nossas vidas. Mas o inimigo não pode entrar dentro da sua cabeça. Ele pode sim jogar coisas para você, colocar situações para você, lançar informações para você. Mas ele não pode entrar dentro do seu pensamento e fazer com que você retire do seu pensamento aquilo que é a palavra de Deus. Quando isso acontece, é porque nós permitimos, porque nós deixamos que isso aconteça. Então, nós temos responsabilidade. Às vezes as pessoas, elas muito facilmente atribuem as questões, mas foi a tentação, foi o inimigo, foi não sei o quê, e tira a responsabilidade da pessoa, dele. Quer dizer que você é responsável, né? A responsabilidade é sua, a decisão é sua. Deus, ele nos fez livres, e nós temos sim controle sobre a nossa vida. E às vezes, se nós deixamos um pensamento tomar conta da nossa vida, esse pensamento ele vai crescendo, ele vai tomando espaço, ele vai ganhando força dentro de nós, até que o ato seja consumado, seja realizado. Então nós precisamos limpar, fazer essa higiene mental a cada dia, através do devocional, do momento de oração, olharmos tudo aquilo que está em nossa cabeça, em nossa mente, e fazermos ali uma limpeza, né? Todos os dias. Às vezes mais de uma vez por dia, dependendo da situação. Mas nós somos responsáveis. Então nós temos que buscar essa meditação naquilo que é a verdade, a palavra de Deus. E por último ele fala a respeito da espada. Hebreus 4,12. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais penetrante do que espada alguma de dois gumes, e penetra até a divisão da alma e espírito, das juntas e medulas, e apta para discernir pensamentos e intenções do coração. Então a espada é o principal dentro da armadura, né? Se nós olharmos, o elemento de ataque é a espada. Todos os demais elementos, eles são de defesa, eles são, né, cinturão, capacete, o escudo, são coisas de defesa. Mas a espada, ela é o elemento, sim, de ataque. E isso nós podemos somente manusear, amém? Manusear essa espada, manusear essa palavra, se todos os outros elementos da armadura estiverem de acordo. Sim? Então, tudo que nós falamos, os outros elementos, eles precisam estar nos seus lugares, precisam estar adequados, para que você possa, então, ter êxito nessa batalha, e aí sim,
empenhar essa espada, travar essa batalha e ter sucesso, e ter vitória. Porque a pessoa, por exemplo, se ela estiver com a parte, por exemplo, do cinturão da verdade fragilizada, ela vai ter muita dificuldade de entrar numa batalha, e ter êxito, que aquilo vai ser uma brecha na vida da pessoa. Então, cada elemento que nós vimos, cada elemento da armadura, né, dessa estratégia de Deus para a nossa vida, ele tem que estar no seu lugar, para que nós possamos então pegar essa espada, que essa é a espada de Deus, né? Pegar essa espada e fazer com que ela traga resultado na vida das pessoas, traga resultado na nossa vida, na nossa família, na nossa casa. Jesus, quando ele foi tentado lá no deserto, ele declarou por 3 vezes: está escrito. Então ele recorria à espada, recorria à palavra. Mas também, se vocês lembrarem, o próprio Satanás, ele recorreu também à palavra para contra-argumentar contra Jesus. Veja que ele é astuto, esperto. E se você não está com todos os outros elementos estruturados, muitas vezes com essas artimanhas as pessoas falham, as pessoas caem, porque muitas pessoas usam a palavra da maneira que eles querem, da maneira que eles veem vantagem. Você hoje tem pessoas que usam a palavra até para defender igrejas homossexuais, pessoas que usam a palavra para defender o que elas quiserem. E se você não tem o domínio, se você não tem o discernimento, você pode achar que aquilo faz sentido, está dentro da palavra, está escrito. Você pega um pedaço de texto, um trecho, e defende toda uma apologética de algo, né, que eles criam, e as pessoas vão e acreditam porque estão fragilizadas nas outras áreas da vida dela. Então, muitas vezes a pessoa que vive uma mentira, uma vida que é uma mentira o tempo todo, ela vai buscar alguém que possa trazer uma palavra que o que ela está fazendo está certo, e melhor que ela faça assim mesmo. Ela vai buscar alguém que fale isso. Se a pessoa não tem o discernimento, ela vai, opa, é isso mesmo, então estou certo. Percebe que é muito, muito perigoso nós não estarmos 100% estruturados em todas as áreas da nossa vida, porque a cada dia nós temos uma batalha, a cada dia nós temos um desafio. Para nós podermos vencer é através de estarmos estruturados em todas essas áreas. Eu acho que esse texto ele é muito didático, muito interessante para nos fazer refletir a respeito desse desafio. Então, de certa forma, Jesus, ele é a nossa armadura. Podemos também fazer uma imagem de Cristo, né? Ele é a verdade, em João 14,6. Ele é a justiça. Ele é a paz, no Evangelho, as sandálias. Ele é a nossa fidelidade, né? Só é possível pela fé no Senhor. Ele é a nossa salvação. E também ele é a palavra, né? Ele é o verbo. Então Jesus, ele também reflete todos esses elementos da estrutura da armadura. E para nós finalizarmos, pensarmos a respeito disso, estou pronto para a batalha? Ou seja, olhando tudo isso que nós vimos, né, a respeito desses elementos, como está a sua vida em relação a esses elementos?
Eu preciso de ajuda, né, em alguma área da minha vida. Preciso de ajuda. Então não é nenhum problema, não é uma vergonha você ter dificuldade em alguma área e você precisar de ajuda, precisar de oração, de um irmão para estar junto com você. Como vou ajudar a minha família? Então as pessoas da minha família, da minha casa, meus parentes, os que estão próximos. É como nós vamos ajudá-los em relação a isso tudo. Amém?